Oi galera linda, estou iniciando mais um vídeo no canal e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curtam, se inscrevam no meu canal e ativem as notificações. Vou iniciar pela sobrancelha usando o Prime da Luisance. Assim vai ajudar a fixar a sombra e dar um formato melhor para a sobrancelha. Vou pegar o pincel escovinha, pentear toda a sobrancelha antes de aplicar a sombra. Vou pegar o pincel chanfrado da Intense, com esse tom de marrom mais escuro, e aplicando depois do começo da sobrancelha, trazendo sempre pro final. Venho na parte de cima, depois do começo da sobrancelha, trazendo pro final. Mas nesse meio aqui, vou dar uma arqueada, um leve arqueamento. O que significa que eu vou levar um pouco a sobrancelha um pouco para cima. Depois vou descendo para baixo. E venho trazendo essa sombra que ficou no pincel pro início da sobrancelha. Depois vou esfumar ele com o pincel escovinha, para não ficar muito marcada. Vou pentear toda a sobrancelha. Vou pegar o pincel chanfrado, vindo depois do início da sobrancelha, trazendo sempre pro final da sobrancelha. Nessa sobrancelha eu vou dar um pouco de alongar ela, trazendo sempre um pouco pro final. Vem na parte de cima, sempre preenchendo ele e trazendo pro final. Nessa parte do meio eu vou dar um leve arqueamento, levantar a sobrancelha um pouco e trazendo pro final, sempre preenchendo ela com a sombra. Com o resto do produto, vou pegar aqui no início da sobrancelha, fazendo dois tracinhos embaixo ou em cima. Essa paleta Contour Sculpt Dark da Ruby Rose, usando esse tom de corretivo mais claro e esse pincel. Vou aplicar para delimitar essa sobrancelha, abaixo da sobrancelha, levando sempre para o final da sobrancelha, vindo do início, levando com cuidado para o final, trazendo para o meio. Vou fazendo isso, eu vou deixar a sobrancelha no formato mais bonito. Porque às vezes você erra na sombra, aí com esse corretivo você tem a chance de corrigir a sobrancelha. Vou pegar a esponjinha da Ince e esfumar esse corretivo, para assim amenizar um pouco mais esse tom branco. Aplicar também o corretivo em toda a pálpebra, para assim fixar melhor a sombra. E esfumar com a esponjinha, para não ficar tão marcado esse corretivo. Vou começar com um dos olhos já pronto. Vou fazer uma maquiagem bem colorida hoje. Agora eu vou fazer outro olho. Vou iniciar com a paleta da Belly Angel, usando esse tom amarelo mais escuro. E o pincel de aplicar sombras da Intense. Vou aplicar essa sombra acima do côncavo, trazendo do canto externo, levando para o canto interno. Sempre esfumando bem. Pegar a paleta da Playboy Letra B, usando esse tom de laranja mais escuro, com o mesmo pincel de aplicar sombras. Vou aplicando no côncavo, para marcar bem esse côncavo. Aplicando no canto externo, trazendo para o canto interno do olho e esfumando. Vou vir com o pincel de esfumar, para assim esfumar melhor essa sombra, para não ficar tão marcada. Esfumando bem o canto externo, para o canto interno. Vou vir com esse tom vinho da paleta da Playboy, na pálpebra móvel, esfumando bem essa sombra, levando um pouquinho para o côncavo, mas não tanto, para assim ficar um degradê bonito de sombras. Sempre esfumando bem. Vou pegar a paleta com Sculpt Dark, com um corretivo mais claro e esse pincel,
fazer um cantiquize. Vou aplicar aqui na pálpebra móvel um pouco de corretivo. E olhar pra cima marcar o côncavo. Feito isso, vou vindo demarcando assim o côncavo com o pincel. Vindo passando esse corretivo. Depois vou vir com a esponjinha para amenizar um pouco mais esse corretivo. Vou vir com a paleta da Playboy, com esse tom aqui rosa mais clarinho, que é um rosa cor de pele, e o pincel de aplicar sombras. Eu vou aplicar essa sombra onde eu apliquei o corretivo. Aplicando bem essa sombra. Vou pegar esse pincelzinho menorzinho e vir com aquele tom de vinho que eu usei. Vou vir no côncavo aqui, marcando bem esse côncavo. Sempre trazendo para o cantinho externo, do cantinho interno para o canto externo do olho. Esfumando bem essa sombra. Vou pegar esse corretivo mais claro e o pincel B107 da Macrylan e aplicar nas olheiras. Depois eu vou esfumar com a esponjinha esse corretivo, para não ficar tão marcado. Umas cores que eu usei em cima, o laranja, o vinho e o amarelo, na pálpebra inferior. Delineador da Vivai, que é 2 em 1, é o marrom e o preto. Mas hoje eu vou utilizar o preto com o próprio pincel que veio nele. Vou começar fazendo do início delineado. Do início. E trazendo do canto interno para o canto externo do olho. O canto externo é o final do olho. E o interno é o início do olho. Trazendo sempre o canto externo. Depois vou vir e puxando para metade do olho. E venho juntando esse delineado. Juntando e vou preenchendo e afinando. Fazendo um tracinho, afinando esse delineado. E volto preenchendo bem. Sombra pigmento da Soul, da Eudora. Com o pincel de aplicar sombras. E vou colocar nesse cantinho lacrimal. Pra dar um pouco de brilho nessa maquiagem. Subindo um pouquinho pro início do olho e descendo. Vou vir com o Prime da Luisance. Sou o bege natural. Aplicar o Prime todo o rosto. Pra assim amenizar os poros. Vou aplicar em todo o rosto, espalhar ele bem. Vim aplicando a base em todo o rosto e também no pescoço. E espalhando com a esponjinha da Intense. Espalhando bem. Não mostrou no vídeo, mas eu usei depois a paleta de corretivos da Dark. A Sculpert Contour. Usei o corretivo claro para iluminar abaixo das olheiras, nariz, queixo e testa. E também usei o corretivo mais escuro na testa e também nesse canto do rosto. Vou usar o pó banana e esse tom de contorno mais escuro.
Pó banana vou usar na parte que eu iluminei, com o pincel de aplicar pó da Intense. Aplicando nas áreas que eu iluminei, depois vou pegar o pó mais escuro, com o pincel da Natura de aplicar pó, vindo da raiz do cabelo em sentido da boca e levando em sentido da testa, sempre esfumando bem. Da raiz do cabelo em sentido da boca e esfumando em sentido da testa, para assim dar uma afinada no rosto. Depois vamos pro nariz, do início do nariz em sentido da sobrancelha e na pontinha do nariz, e também abaixo do queixo. Vou vir com o pó da Soul, o bege natural e o pincel de aplicar sombras da Intense, para assim dar uma amenizada nesses pós que eu coloquei. Vou usar esse iluminador da paleta da Contour Sculpt Dark e aplicar aqui acima desse contorno, aplicando com o dedo mesmo, vindo também no nariz e no arco do cupido, que é esse cantinho da boca. Vou pegar o blush da Natura, cor bronze, e aplicar acima desse contorno. Vou pegar o batom da Fashion, que é um lilazinho, e aplicar em toda a boca.